Um grande abraço a todos e uma entrevista, para mim, uma das mais importantes, porque hoje nós estamos aqui com o coordenador da nossa Defesa Civil de Brusque, o Kujic, que fala para nós esse momento tão bacana, né? Hoje bacana, a gente pode dizer, com mais tranquilidade, graças a Deus, né? Mas é o momento de a gente fazer uma reflexão. Você que está na Defesa Civil desde 2012, fala para mim, para todos nós aqui do Canal X, do tvcanalx.com e também pela página do Facebook, Canal X Brusque, a importância da gente ter tecnologia, a gente ter, em conjunto com a tecnologia, realmente a busca realmente, quando a gente der, ou a gente falar da nossa posição, orientar a população, ter realmente esse equilíbrio com conhecimento. E a tecnologia veio para isso, né, Kujic? Bom dia, Banana. Sim, com certeza. Sem a tecnologia não seria possível, né, administrar o evento da forma como foi, né? Então, ao longo dos anos, teve alguns investimentos, depois nessas transições até parou um pouco, mas sem a tecnologia, hoje, por exemplo, como é que a gente vai fazer uma projeção de nível, por exemplo, sem saber o nível que deu em Vidal Ramos, sem saber como é que está a vazão do rio lá em Vidal Ramos, né? Então, e sem saber também onde está chovendo, os pontos que estão chovendo, para identificar os pontos mais críticos, né, da cidade, não só pela questão da enchente, mas também pela questão dos deslizamentos, né? A gente teve bastante pontos, e isso, a tecnologia ajuda muito, né? Hoje a gente tem, pelo município, a gente tem 10 pontos de telemetria. Desses 10, 9 estão aqui na cidade de Brusque e um está em Botuverá, que faz esse meio de campo, por exemplo, de Vidal Ramos, Botuverá e Brusque. A gente consegue fazer ter esse acompanhamento do comportamento do rio para conseguir emitir um alerta mais adequado à população, né? E até hoje até conseguimos fazer algumas projeções de nível, né? De quanto nível vai poderia chegar. Felizmente, né, todos os dias a gente fez uma projeção, claro, a gente sempre bota uma margem de segurança, né, mas ainda assim ficou dentro da nossa projeção nesses últimos dias, e isso auxiliou também para que a população, ao longo do tempo, fosse dando credibilidade aos nossos alertas, né. Kujic, uma das coisas que me toca, eu volto a falar sobre a tecnologia, né? Antes de 2012 e hoje em 2017, na verdade, a gente vê um difusor de águas também, né? Um divisor, na verdade, de águas, né? Que acontece. A tecnologia, você já acabou de dizer da importância dela. Se Brusque não tivesse tecnologia, claro, como é que ia ser? Pois é, até antes de 2012 a gente não tinha nenhum pluviômetro da cidade, né? Nosso, do município. E isso era bastante complicado, né, para conseguir fazer essa avaliação, né? Tinha os pluviômetros, mas na verdade, tinham 3 pluviômetros ao longo do rio Itajaimirim. Tinha um no centro de Brusque, tem um no centro em Botuverá e um em Vidal Ramos. Só que o de Vidal Ramos tem duas, a estação do CEOPS e da ANA, que é no mesmo ponto, na ponte do Salceiro. Aí em Botuverá só tinha do CEOPS, mas e não estava, na época da enchente de 2011, não estava operacional, né, aquele pluviômetro do CEOPS, e o da Agência Nacional de Águas, que é da ANA, que a gente costuma falar pela sigla, né, o da Agência Nacional de Águas está há bastante tempo fora do ar, já aquele de Botuverá. Por isso, até que quando foi implantada a telemetria do município, foi um dos pontos-chave, foi a estação lá de Botuverá, né, para a gente ter essa informação a cada 10 minutos, como é o resto do sistema nosso, né. Em Brusque tem o da Agência Nacional de Águas, porém, por ser uma agência nacional, a manutenção acaba sendo lenta demais, né? Então, por exemplo, a estação de Brusque ela está desde 2015 fora do ar porque deu problema no sensor, né? Então, isso acaba complicando um pouco. Felizmente tem a estação do CEOPS, né, que está ali, é bem próxima da régua, né? Dá uma pequena diferença de nível, acredito que seja mais pela posição do sensor, porque o sensor está um pouco para baixo da régua e ali na Ponte Estaiada tem um desnível grande, assim, o rio. Grande não, mas considerável, né? Então, isso acaba refletindo no que aquele pessoal comentou, né? Que dá uma diferença da medição da régua para o sensor, né? Ou é pela posição do sensor, pode ser também falta de calibragem, mas eu acredito que seja mais pela posição do sensor. Entenda bem, né? Porque até para as notícias serem veiculadas ou divulgadas de maneira correta, né? Então, o Kujic aqui está dizendo, não é uma questão de defeito, é uma questão de posicionamento, né? Ou às vezes até de calibragem, né? Mas quando não pode se afirmar que é só de calibragem, né, Kujic? Não, afirmar que só de calibragem não dá para afirmar, né? É possível que seja, é bem possível, né? Porque por causa da diferença de nível da régua para o sensor. Então, como a calibragem geralmente acontece em momentos quando o rio está
tá normal, né? Porque no período de cheia é complicado de fazer, então às vezes pode acabar dando essa discrepância. Acontece também com os nossos sensores, né? O de Botuverá nosso lá, volta e meia a gente observa que tem uma pequena discrepância com a régua, apesar que a calibragem ela é feita mensalmente, mas pode acontecer, né? Mas eu acredito ser mais a posição do sensor do que a calibragem, né? Kujic, uma das coisas boas que aconteceu também em nossa cidade foi esse contrato feito com o pessoal de Blumenau na universidade, justamente para cotas, né? Nós temos que saber, cada região, fazer um mapeamento através de cotas. Santa Rita é atingida, Rua Tal, Santa Terezinha, Guarani. Isso, sem dúvida alguma, é primordial, né? Não adiantaria, por exemplo, não faria sentido a gente ter os sensores de nível, afirmar que o rio pode chegar, por exemplo, que nem no último ali que a gente filmou, poderia chegar até 8,30 m e a gente não tem o nível, as cotas das ruas para informar, não, vai chegar a 8,30 m, mas com 8,30 m pega essa rua, aquela rua e aquela outra rua, né? Então, seria, no caso, só o aparelho não adiantaria, né, sem esse estudo feito. Porque se a gente não sabe qual a rua, então vai afirmar, não, 8,30 m, vão ter que emitir um alerta, às vezes, para um bairro inteiro, evacuar várias ruas, às vezes sem necessidade, né? Assim, a gente consegue evacuar só as ruas que realmente é necessário. Tá, uma pergunta também que chega para nós, e isso também é uma pergunta pessoal minha, os investimentos. A gente está falando em tecnologia, alta tecnologia, o pessoal da FURB veio aqui, foi contratado para a gente fazer a medição de cotas, distribuir a que rua atinge com tal nível d'água, etc. e tal. Os investimentos da Defesa Civil, eles são só da Prefeitura, do governo estadual ou do governo federal, para a gente ter equipamentos de ponta, para cada vez mais a gente poder, com alta tecnologia, ter precisão naquilo que a gente vai poder falar para a nossa comunidade. Bom, a gente sempre fala que em Defesa Civil ela teve, como falasse, o divisor de água da tecnologia, né? A Defesa Civil também teve um divisor de água que foi o desastre de 2008, né? A partir do desastre de 2008 e depois 2011 na região serrana do Rio de Janeiro, começou-se realmente a falar mais em Defesa Civil, apesar de ser uma estrutura mais antiga, antigamente praticamente não se falava, né? Então, a partir de 2008, começou-se a ter investimentos também em outros níveis, né? Tanto é que, hoje, por exemplo, a gente tem o Centro Nacional de Monitoramento das Desastres Naturais, o CEMADEM, e o próprio CEMADEM também investiu em tecnologia aqui em Brusque, né, na nossa cidade. Então, hoje, a gente tem, aqui do CEMADEM, a gente tem 13 pluviômetros do Centro Nacional de Monitoramento e Desastres Naturais. Estão espalhados o mais próximo possível de todos os setores de risco de deslizamento, né? E isso também auxilia para a gente fazer o monitoramento. Então, se a gente for somar os nossos pluviômetros, são 9 na cidade, mais os 13 do CEMADEM, a gente tem 22 pluviômetros na cidade. É quase um guarda-chuva, se a gente for pensar, de saber praticamente por ponto onde é que está chovendo. Claro que esses dados ainda, para alguns estudos, ainda demandam algum tempo por causa de se ter uma série histórica, né, para ti não cometer equívocos, né? Então, esse monitoramento é recente. Tá? Para alguns estudos vai demandar ainda algum tempo, mas para o monitoramento ele funciona, a partir do momento que está instalado, está funcionando. E o governo do estado vem na mesma linha, né? Então, a partir de 2011 também tem investido muito forte, né? Um dos exemplos aqui da nossa região é a barragem de Botuverá, que já está para sair há algum tempo, mas que está nos entraves burocráticos aí da licença, né? Então, isso tudo vai somar, né? Fora isso, também tem toda a equiparação da Defesa Civil Estadual, né? Também tem o Centro de Monitoramento do Sistema Estadual de Defesa Civil e o de Brusque, né? Claro que são 3 níveis de governo, cada um investe no seu nível, né? Então, tem os investimentos que são federais, tem os estaduais e os municipais. A maior parte dos investimentos hoje dentro da Defesa Civil aqui são municipais, né? Os federais e estaduais ficam mais a ponto de quando acontece um desastre para auxiliar na recuperação, na reabilitação. Não existe um fundo de proteção assim a nível estadual, federal, direcionado, ou só quando acontece o evento? Existe sim, existe um Fundo Nacional de Defesa Civil e existe também o Fundo Estadual de Defesa Civil, assim como existe o Fundo Municipal de Defesa Civil, né? O problema é que, como é uma política de defesa civil relativamente nova, né? Então falta ainda alguns investimentos nesses fundos, mas isso vai operacionalizando, né, conforme o tempo, conforme vai se vendo a importância do órgão, né? Então isso a longo prazo, né, são coisas que devem auxiliar muito nessa questão de resposta, né? Se a gente for olhar, por exemplo, historicamente, Brusque,
Brusque teve a primeira enchente 2 anos depois da ocupação. Então, 1861 a 1860, então 1862 a gente estava tendo a primeira enchente. Então, quer dizer, a gente tem ali 100 e poucos anos de história e os investimentos começaram há poucos anos atrás nessa área de defesa civil. Então, a gente tem um histórico, mas eu queria dizer, uma dívida histórica com relação à defesa civil, não só à defesa civil, mas com relação aos desastres, é muito grande. O que a gente lamenta é exatamente isso, né? Porque, historicamente, o que a gente vê, né? Está chegando aqui o Ari também. Ari, quer sentar aqui também? A gente está gravando aqui. Pode ficar aí, pode ficar sentado aí. O vice-prefeito também vai participar da nossa roda de conversa aqui. Seja bem-vindo ao Canal X. A gente tinha comentado, e é importante a presença aqui do nosso vice-prefeito, no sentido também da gente trazer algumas outras informações adequadas ao andamento das obras, a readequamento de obras que, infelizmente, nos atingiram com relação a essas cheias recentes da nossa cidade. Agora, uma pergunta que fica para o Kujic também é o seguinte: Kujic, eu sou muito crítico, às vezes, com essa coisa da informação. Crítico no sentido de que nós temos que informar adequadamente, nós temos que respeitar as pessoas, né? E quando a gente mexe com enchente, eu estou aqui gravando com o Dixon Krieger, eu tenho o sogro dele como exemplo, mora na Santa Rita, numa rua que 8,30 metros, 8,5 metros vai ser atingido. E existe, quantos metros lá de cota lá? 8 metros... 8 e alguma coisa. Vamos falar 8,30 que você deu a cota lá, limite de 8,30. O que acontece? Essas pessoas, elas estão... mexe com a cabeça dessas pessoas que perderam tudo. E não é só o sogro do Dixon. Quantas pessoas estão nos vendo, nos ouvindo, ou conhece alguém que realmente as informações têm que ser equilibradas. Tal. E eu fui crítico quando, por exemplo, um pseudo... né, com todo respeito a esses homens da previsão do tempo, eu respeito a todos, respeito a todos os profissionais, mas não se pode dizer, olha, vai ser pior que 2011, vai ser pior que 2008, vai ser pior que 83 em Blumenau. Eu morava em Blumenau, eu via uma das piores enchentes lá, eu estava lá, ficamos isolados, vimos muita morte, muita tristeza, porque ela baixou uns 2 metros e depois voltou, né? Por isso que a característica daquela enchente. Agora, a pergunta é essa: como você enxerga a previsão do tempo? Todo mundo gosta de ouvir no rádio, ver no jornal, ver pela televisão as previsões do tempo. Como é que o técnico, o coordenador da Defesa Civil, ele encara as previsões? Bom, a previsão do tempo, a gente observa ela pelo menos 2 vezes por dia, né, pela atualização. Claro que como a gente é um órgão do governo, a gente vai usar o que é oficial. Então, a gente usa as previsões da IPAGRE-CIRAN, né, que é o que a gente tem como oficial. A gente observa pelo menos 2 vezes no dia, tem as previsões de chuva, tem a previsão agora para a próxima semana de frio, né? Porém, o que acontece? A chuva, a gente tem uma questão que o rio aqui em Brusque não é porque vai chover muito que vai dar enchente ou vai dar deslizamento, vai depender de como essa chuva vai ocorrer, né? Então, todos os modelos, a previsão que a IPAGRE vinha repassando indicava chuva com bastante volume para Brusque. Porém, não indicava a chuva torrencial ou, né, indicava mais uma chuva permanente, uma hora um pouco mais fraca, outra hora um pouco mais forte. Então, há o risco de o rio encher? Qualquer chuva, o rio vai alterar o nível dele. Porém, o risco de enchente a gente só vai ter se essa chuva cair muito forte lá nas cabeceiras, lá em Vidal Ramos e também em Botuverá. Então, quer dizer, a projeção de enchente, a previsão de poder ter uma enchente no rio vai ocorrer a hora que a gente conseguir observar que houve uma alteração de nível lá em Vidal Ramos, né? Então, a gente só tem um caminho das águas, né? Não tem outro, né? A água só desce, né? Ela vem por gravidade e vai passar em Brusque. Então, quando observa que tem uma alteração de nível em Vidal Ramos, a gente começa a observar. Então, tem alguns níveis que a gente já deixa elencados na própria Defesa Civil, que são os níveis de alerta. Então, chegou em 2,5 metros, a gente começa a monitorar. Chegou em 3 metros, a gente começa a fazer os alertas. Então, quer dizer, não é porque vai chover, é porque o nível lá atingiu um certo pico. Tanto é que, por exemplo, na segunda-feira, a gente teve um pico de 7,86 metros e na segunda-feira, durante o dia, quase não choveu aqui em Brusque, né? Então, quer dizer, foi a chuva anterior que caiu lá nas cabeceiras que causou a cheia do rio aqui em Brusque, né? Agora, uma coisa que eu queria só concluir com o Kujic, ele falou agora há pouco da barragem de Botuverá. Daqui a pouco a gente vai falar também com o vice-prefeito sobre esse assunto, mas eu fiz uma crônica que rodou pela internet, está rodando pela internet, talvez pelo Facebook também, dizendo o seguinte, bem rápidas palavras, que moramos
ao lado de um rio. Nós sabemos que, diante disso, nós estamos fadados a ter problemas com água, não vou dizer enchente, graças a Deus, volumes d'água um pouco mais elevados ou não, né? Agora, com a barragem ou sem barragem, sempre vamos ter preocupação. É claro que a barragem vai nos dar uma certa tranquilidade, entre aspas, que ela vai segurar lá 15 metros, assim, quando o nível chegar a níveis de 15 metros, ela vai segurar, vai reter, mas ela também vai ter que ser aberta suas comportas, e como acontece lá em Tuporanga, essa situação de Rio do Sul terrível, né? Uma saudação a todos do Rio do Sul, que Deus proteja sempre o Rio do Sul, porque o Rio do Sul é uma cidade que está num buraco e está na passagem da água, então é por isso que choveu forte, tem sempre um problema. Agora, essa preocupação, na verdade, sempre vai existir, né? Nossa, com barragem, sem barragem, claro, com a barragem vai ter mais tranquilidade, né? Com certeza, a barragem ela nos dá uma tranquilidade pela questão que ela retém bastante, né, o fluxo da água, né, e mesmo que, por exemplo, como aconteceu agora em Tuporanga, que a barragem acabou atingindo a capacidade e verteu por cima, né, então isso mesmo que aconteça, ela não está mais retendo água, mas ela está causando um processo de frenagem no rio, né? Então vai fazer com que também escoe mais devagar. Então, mesmo que a barragem esteja na capacidade essa barragem Botuverão que sair, ela atinge a capacidade máxima, ela ainda assim aumenta o nosso tempo de resposta, né? Então acaba auxiliando, né? Por exemplo, se a gente tivesse a barragem Botuverão, esse evento que a gente teve agora, não teríamos nenhuma casa alagada. E assim a gente teve algumas casas que acabaram pegando água, né? Então a barragem ela vem para ajudar, né? Claro que tem todo um processo de gestão da barragem, de operacionalização dela, né? De treinamentos que vão ocorrer e até de informação e alerta que são as questões de segurança da barragem, né? Mas isso aí é uma questão que vai se desenvolvendo com o tempo também e deve ocorrer e vem para ajudar, né? Bom, quando a gente tem um evento, a gente sabe onde a gente errou, onde a gente acertou, né? É mais ou menos assim, né? Depois da porta arrombada, a gente corre para saber onde nós erramos, nós acertamos na nossa vida, né? Esse evento que aconteceu em Brusque, graças a Deus, não tivemos tantos problemas assim, graças a Deus, mas como a gente brinca, entre mortos e feridos, graças a Deus não tem nenhum morto, graças a Deus, é a força de expressão. Acho que a gente saiu, né, graças a Deus, numa situação, apesar dos deslizamentos, muitas famílias aí, tem algumas famílias, queria que você falasse sobre os deslizamentos, sobre os desabrigados, né? Mas assim, eu acho que no fritar dos ovos, acho que Brusque passou, né, graças a Deus, né? Acho que foi, apesar do evento, a gente não... É meio complicado a gente usar a palavra sucesso, né, para gerenciamento de enchentes, mas acho que foi bem gerido, né, no geral. A partir do momento que a gente foi observado que havia alteração lá em Vidal Ramos, foi comunicado ao vice-prefeito, foi comunicado ao prefeito e de imediato foi acionado todo o comitê de crise. Então, acho que o gerenciamento foi, não vou dizer perfeito, porque sempre tem algumas coisas para corrigir, né? Mas foi muito bom. A gente conseguiu dar um alerta bastante antecipado para a população, foi com cerca de 10 horas de antecedência, a gente já estava emitindo alerta do nível que poderia chegar, e isso facilitou muito a questão do gerenciamento, né? E também, claro, toda a mobilização dos órgãos da prefeitura e até os outros órgãos de apoio, né? Corpo Bombeiro, Polícia Militar, Jeep Clube, Rádio Amador, todos eles estavam, né, dispostos a auxiliar e acabar auxiliando os voluntários da Defesa Civil, né? Não posso esquecer de citá-los, né? Então isso acabou fazendo com que o evento fosse melhor gerido, né? E também como o pessoal que agora já está se entrosando, né? Não foi o primeiro, a gente pegou em janeiro, depois pegamos o vendaval em fevereiro, depois teve uma outra enxurrada em março, aí agora essa semana já tivemos 3 picos de cheia, então o entrosamento acaba facilitando também o gerenciamento, né? Não podemos esquecer, fazer agora uma defesa para nós aqui. A imprensa ajudou muito, né? Com certeza, né? É verdade. Quase esquecer. Quase que eu ia cometer na gafe tremenda, né? Esquecendo. A imprensa tem sido fenomenal nessa parte, né? Porque por mais que a gente consiga emitir o alerta, se a imprensa não divulgar, a população não vai saber, né? Que nem todo mundo está ali ligado no site da Defesa Civil, no site da Prefeitura, toda hora, né? Então, quer dizer, depende toda a imprensa para poder esse alerta chegar na população inteira, né? Legal. Nesse balanço, para a gente encerrar, falta alguma coisa? Vocês chegaram a detectar algum problema que tem que ser corrigido? Ou a nossa Defesa Civil está bem, obrigado? Não, bem obrigado é um pouco complicado, né? Sempre tem algumas coisas que tem que ser melhoradas, né? Ontem a gente já teve uma reunião prévia ali com o Franklin, que é o diretor do TI, também com o Molina, né? Claro,
com o aval do vice-prefeito, do prefeito, para a gente fazer algumas alterações, né, principalmente na questão de informação da Defesa Civil, do site, até talvez, se possível, alguns investimentos na área para ampliar a parte de telemetria. E isso deve acontecer, né, ao longo do ano, né, então, quer dizer, para os próximos eventos a gente vai estar cada vez mais preparado, né, para poder enfrentar e poder alertar a população. Antes de encerrar, também estou lembrando um fato importante, que existia um projeto da mudança da Defesa Civil para a antiga rodoviária. Eu lembro uma conversa com ex-diretor da Defesa Civil, ele falava que existia uma conversa de levar a Defesa Civil para ali a nossa rodoviária, na parte superior lá. Existe realmente um projeto de mudança ou, por enquanto, vai ficar na antiga Câmara dos Vereadores ali? Ontem a gente... Um dos pontos que a gente debateu foi justamente isso, né? Então, existe a intenção de mudança, porque no prédio onde a gente está hoje, a cota é 9,75. Então, tanto é que em 2011 o prédio pegou água, né? Então, é complicado porque a gente tem que emitir o alerta para a população e daqui a pouco a gente tem que estar levantando nossas coisas, né? É complicado. Né? Porém, a gente também andou estudando, né? Não tem nada definido de local, nada. Então, foi uma primeira conversa, isso aí tem que ser refinado ainda. Foi estudados alguns pontos que depois, a hora que for oportuno, deve ser divulgado, né, Ari? Com certeza. Bom, eu queria fazer uma saudação, um agradecimento especial a toda a equipe, né, em nome do Kujica, toda a equipe que trabalhou e fez um trabalho, como eu falei também na minha crônica, né, de amor a Brusque e a sua gente. Né? Então, portanto, fica aqui meu abraço a você. Eu não posso esquecer de falar do pessoal que está desalojado, aí, está tirado das casas. Eu não posso esquecer de falar dos deslizamentos. Tem gente até que me ligou e pedi até teu apoio aí, porque tem uma pessoa que desmoronou um morro do lado da casa dela. Coitada dessa pessoa, comprou a casa em setembro e está sendo presenteado com uma notícia tão triste. E tem muita gente triste aí e que foi obrigada a sair das casas. Como é que está sendo feita essa situação antes da gente encerrar? Agora, com o tempo melhorando, né, várias dessas casas, quase todas elas que foi recomendada desocupação, elas são reavaliadas agora com o tempo bom, porque quando está o tempo, primeiro que de noite, né, como uma expressão que é muito usada aqui, né, todo gato é pardo, né, então a gente não consegue ter uma avaliação adequada da situação, e com chuva também não, porque é complicado. Tem um local que já está deslizando, então tu vai botar 2, 3 técnicos para subir um morro, para ver como é que está a situação, então preventivamente se recomenda a desocupação da residência, né, se oferece o abrigo. Essas famílias optaram por não ir para o abrigo, até as residências que foram alagadas, as famílias também optaram por ficar na casa de parente, né? E agora, com o tempo melhorando, a gente vai voltar nessas residências para reavaliar, né? Então, evidentemente que algumas vai ser recomendada a interdição, para que a pessoa não volte para casa pela situação de risco, e algumas, dependendo da avaliação, vai ser possível voltar, né? Então, hoje a gente tem 4 famílias ainda que estão nessa situação de desalojados, e no decorrer do dia de hoje, amanhã, talvez no máximo semana que vem, dependendo também, a gente está com uma demanda grande na Defesa Civil para avaliação dessas áreas, essas famílias, algumas devem retornar já para suas casas. Ok, queria agradecer mais uma vez a gentileza, a seriedade, né, a competência da nossa Defesa Civil, né, pelo trabalho maravilhoso e respeito a Brusque, às pessoas de Brusque. Nós trabalhamos juntos, né, junto com toda a imprensa local, fica aqui meu carinho também, meu agradecimento a toda a imprensa local, esse trabalho de amor à cidade, de amor às pessoas da cidade. Eu vou liberar agora o Kujic, porque ele está em outro compromisso, e eu vou ficar agora com um bate-papo com o nosso vice-prefeito, porque aí a conversa vai ser outra, né? Porque o Kujic não vai poder me responder certas coisas que eu vou perguntar para ele. Então, aí eu vou perguntar para o vice-prefeito. Então, eu queria agradecer você. Muito obrigado, Kujic. Em nome de tantas pessoas aqui que estão nos vendo, nos ouvindo, esse carinho, esse amor à cidade, vou dizer, por o trabalho tão bacana de vocês aí por todos nós. Muito obrigado, viu? Daqui a pouco a gente volta com a entrevista com Ari Vec.